Cuidados com o bebê. Bom, chegar em casa com um pacotinho de amor nos braços é um momento muito único e muito inspirador. Mesmo assim, é muito normal que você, mamãe, papai, tenham sim algumas dúvidas sobre os primeiros passos com o bebê em casa. Afinal, é um novo membro da nossa família, É um serzinho frágil, pequeno, não é uma bonequinha, Super delicado, que inspira cuidados especiais, tá bom? Então vamos lá. Ao nascer, o bebê ele tem o seu primeiro contato com o mundo, certo? Inteiramente novo aí, Em um pouco de tempo ele precisa o quê? Se adaptar e aprender uma série de coisas novas, como respirar, regular a temperatura do corpinho, mamar, fortalecer a sua imunidade. Então é muito importante lembrar que nessa fase o choro é a forma de como o seu bebezinho ele vai se comunicar, vai comunicar as necessidades, tá? Logo, reconhecer os motivos que fazem o seu bebê chorar é a maneira como os pais, nós pais, aprendem a lidar com alguns cuidados essenciais. Por isso, o choro ele nunca deve ser ignorado. Então, atender o seu pequeno é uma maneira de transmitir confiança e amor. E ele vai sim se sentir muito mais seguro, vai entender que ele não está sozinho e que as suas necessidades serão sim satisfeitas quando ele precisar de cuidados. Então, quais são as principais causas de choro no bebê? Bom, o choro é a linguagem universal do recém-nascido. O bebê chora, entenda disso. Entenda isso. Ele é utilizado para simbolizar uma série de necessidades dos nossos bebês, o que torna diferente em cada situação, tá? Entre os principais motivos do choro do bebê, lista algum deles aí. Pode ser a fome, a fralda suja, ele pode estar com frio ou com calor, ele pode estar sentindo uma dor, um desconforto, cólicas, muito comum até os 4 meses, ele pode estar com sono, ele pode estar cansado, ele pode estar com saudade de você. Então são inúmeras motivos do porquê o bebê chora. Entenda que bebê chora e aí cabe a nós entendermos o motivo desse choro. No início parece um pouco complicado, tá? Mas ao passar dos dias você vai conseguir identificar o motivo de cada um desses choros. Assim as necessidades do seu bebê vai ser mais fáceis de serem atendidas e a relação de cumplicidade e amor entre vocês vai tender a aumentar a cada dia. Como cuidar então do bebê? Primeira coisa, a gente já entendeu sobre choro. Então, seu bebezinho nascer, como cuidar dele nesse primeiro momento, na maternidade, tá? Então vamos lá. Ao nascer, o bebê ele tem como principais cuidados o que? A respiração. Lembra que eu falei no início? O aquecimento do corpo e o sangramento do cordão umbilical. É muito importante, assim que ele nascer, a gente verificar se o nosso bebezinho está respirando sem dificuldade, aqueles grunhinhos ou retração do peito, se a boquinha e as mucosas estão rosadas e se não há sangramento no cordão umbilical e o corpinho do seu bebezinho tá aquecido, tá bom? Além disso, ainda na maternidade, muitos bebês, eles realizam o teste do pezinho e eles já são imunizados contra hepatite B, além da vacina BCG. Mas também se ele não for, não receber esses testes na maternidade, logo depois que ele nasce, você pode levar num posto do SUS e eles oferecem. Então, assim que eles nascem, eles já recebem essas vacininhas, o que de vez em quando é mais complicadinho, mas você pode fazer todo esse processo no seu peito amamentando, tá bom? É um direito seu. Outra coisa aí na maternidade é o amamentar, Como você vai fazer isso assim que o bebê nasceu? Para algumas mamães, o primeiro contato do pequeno com o peito acontece logo após o nascimento e é o que deve acontecer, tá? A famosa hora de ouro, tá? Mesmo se ele não sugar, esse momento é muito importante para você estimular o contato da pele, nossa pele, com a pele do bebê, tá? Nos primeiros dias, você precisa se manter tranquila, paciente consigo mesma e não se preocupar com o horário, cheio de regras que eles colocam. Tem que mamar de 3 em 3 horas, blá blá blá. Não, você precisa se sentir segura daquilo que você está fazendo. Outra coisa, ofereça sempre o peito, tá? Sempre ofereça o peito assim que você sentir a necessidade ou perceber que o bebê ele tá com fome, a famosa livre demanda. Esse é um processo de aprendizagem e logo você vai saber exatamente como amamentar, mas não deixe de amamentar
logo na maternidade, é muito importante, tá bom? O leite materno, ele é o alimento mais completo que existe nesse planeta, né? Que seu bebê ele pode receber. Até os 6 meses de idade não há necessidade nenhuma, de novo, não há necessidade nenhuma de água, de chá, de nada artificial. Apenas se você tiver alguma orientação médica para um leite artificial. Agora, água, chá, não se dá, tá bom? Ai, a vovó vem, ai, mas eu dava chá. Não se dá nada disso, tá bom? Até os 6 meses de idade, meninas. Entendam isso, por favor. É importante também você aderir uma dieta no pós-parto, né? Que também é fundamental nesse processo da amamentação, para garantir tanto a saúde do seu bebezinho, como também os nutrientes importantes para você. Outra coisa que as mamães têm muita dúvida é o banho. Como é o banho nos primeiros dias? Bom, os banhos, eles devem ser rápidos e também eficazes, ou seja, é muito importante limpar todas as partes do seu bebezinho, mantendo ele bem aquecido, tá? Organiza tudo antes do banho para você não precisar sair do local e deixar o seu pequenininho descoberto, tá? É bem bacana você já deixar tudo ali em cima da cômoda, da cama, enfim. Como saber se a água tá boa ou não? Se tá muito quente para você, óbvio que vai estar muito quente pro bebê também. Se tá morna para você, pode ser que ainda esteja quente pro bebê. Então, seria interessante você deixar mais, se tá gelada não, mas morno, mais para geladinho, é uma água ok para o bebê. Muitas maternidades já dão o primeiro banho logo assim que o bebê nasce. O ideal, menina, seria esperar pelo menos 24 horas, né? O bebê, ele nasce com aquela camada, né? O vernix, né? Aquela camada toda branquinha. Então, essa camada é importante aí deixar um tempinho, que ela protege a pele do nosso bebê, tá? Então, não precisa lavar o bebezinho logo após que ele nasceu. Você pode esperar aí 24 horas para dar o primeiro banho. Se você quiser só dar o primeiro banho em casa, você também pode, tá? Você não precisa dar na maternidade se você não quiser. Às vezes algumas mães querem, porque aí tem a enfermeira, ela ensina a dar banho na banheira, enfim. Eu já sou adepta a banho no chuveiro, eu adoro banho no chuveiro, acho super fácil e prático um banho no chuveiro, mais do que a banheira, porque a gente tá ali com o nosso bebê, segurando o nosso bebezinho, então eu acho mais tranquilo. Como eu falei, eu gosto de dar banho no chuveiro, mas se você prefere a banheira, tem uma maneira mais fácil de dar o banho do bebê dentro da banheira para que ele não fique solto, ele tem muito aquele reflexo de Moro, né? Então assim, quanto mais você deixar as mãozinhas dele soltas, mais medo ele vai ter nesses primeiros dias, e o primeiro banho pode ser que ele não curta muito. Então, você vai colocar o seu bebezinho todo em volta, tá? De uma toalha macia, e aí você vai colocar na banheira. Você vai começar pelo rostinho, vai lavar os olhinhos de dentro para fora, as orelhinhas, o narizinho, tá? Somente a parte de fora, tá? E vai lavar só com água sem sabão. Depois você vai lavar as outras partes do corpo do bebê, tá? E cuidado para não molhar o umbigo, tá? Por último, você vai lavar o cabelinho, vai secar bem e pronto. Você pode usar produtos específicos para bebê, não vai usar talco, tá? E procura secar aí todas as dobrinhas do neném antes de colocar a roupinha dele. Umbigo, que aflição mexer nesse umbigo. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter com o umbigo do recém-nascido? Bom, o umbigo, ele é parte do cordão umbilical que fica junto ali, né? Eles grudam tudo ali nos primeiros dias. Ele costuma cair entre 5 a 10 dias após o nascimento, tá? Durante esse período, alguns cuidados, eles são bem necessários. Como? Manter sempre o localzinho do umbigo limpo e seco. Não vai enfaixar ou cobrir o umbigo do bebê, nem mesmo com a fralda, tá bom? Deixa sempre arejado. Tenta não molhar durante o banho, tá? Você vai lavar com álcool 70%, vai passar ali, né, bonitinho, vai colocar com algodãozinho ou com um próprio cotonete, e aí você vai limpando, né? Álcool sempre 70%, tá bom? Qualquer sinal de infecção ou sangramento deve ser comunicado ao médico pediatra imediatamente. O Léo, por exemplo, teve sangramento
E eu, depois que o umbigo dele caiu, e aí eu já mandei pra médica falar, se sangrar de novo, você me avisa, não sangrou só uma vez. Mas é bom ficar atenta. O umbigo, você não precisa fazer mais nada, tá? Ele vai cair, caiu, não precisa guardar o umbigo, nada disso. Caiu, pode jogar fora. E fralda? Como trocar a fralda de um recém-nascido? Bom, vamos lá. Os recém-nascidos, eles costumam fazer xixi e cocô com bastante frequência, tá? Logo, as trocas de fralda, ela também vai acontecer com bastante frequência, então você vai ficar perita nisso. Durante as trocas de fralda, a pele, ela deve ser higienizada sempre com algodão e aguinha morna, ou você pode lavar com sabãozinho neutro em caso que tenha evacuação, né, xixi. Tenta evitar lenço umedecido, tá bom? Porque isso nos primeiros dias causa uma irritabilidade no bebê, não é interessante. Então tenha sempre ali um potinho assim que você coloca água quentinha com sabão, coloca água numa garrafa térmica e aí você sempre limpa bonitinho, né? Higieniza bonitinho. Como deve ser a limpeza? A limpeza ela sempre deve ser de frente para trás, com o objetivo de evitar uma contaminação das fezes com os órgãos genitais, tá? Nos meninos, limpar cuidadosamente a pele que cobre ali a glândula para evitar lesões. Não precisa ficar puxando a pele do bebê, tá bom? Meninos, mães que vão ter meninos, aquela massagenzinha que ele fala, né, para não ter fimose, não se faz nada. Hoje em dia não é mais recomendado. Médico que vier com história para você que precisa fazer massagem no pipi do seu bebê é médico desatualizado. Não é para mexer em nada, é só para você lavar com aguinha e sabão, secar bem bonitinho, tomar cuidado para não sofrer lesões, tá? Essa massagem muitas vezes nós não sabemos fazer e o pipizinho do nosso bebê pode sofrer uma lesão que aí você vai ter que sair correndo e fazer uma cirurgia, tá? Às pressas. Então, não faça isso. Já nas meninas, a gente vai abrir delicadamente os grandes lábios, tá? Para que a gente vai retirar o acúmulo da urina e dos resíduos das fezes. Então as meninas têm que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Lá, igual se a gente fosse uma cirurgia, tirar ali bem bonitinho, para não ficar... para também não trazer nenhuma infecção para nossa bebê. Mas é normal, gente, é incômodo. No começo a gente não sabe muito bem o que fazer, eles ficam com a perna meio, né... solta. É interessante, se você tiver ajuda, pede para alguém segurar as mãozinhas ou enrola o bebê no charutinho, deixa ele assim, ó, todo enroladinho, né, que ele não fica com a mão solta, que aí ele chora menos, tá? E faz esse processo mais rapidinho também, coloca uma musiquinha, coloca uma playlist, vai dando beijinho do neném, isso ajuda bastante. Outra coisa, como fazer o bebê dormir? Né? Uma pergunta muito recorrente aí. Bom, um ambiente tranquilo, sem muito barulho, ou luz, ou movimentos suaves, costumam ser uma boa receita para o sono do seu bebezinho, tá? Você não tem a necessidade de ficar fazendo movimento brusco, né? Ficar balançando o neném assim, tá? Eles podem até ficar com náusea, vai vomitar, o choro pode piorar, então não tem necessidade de ficar fazendo isso aqui, tá? Qual que é o movimento interessante para você estar fazendo com o seu neném, ó, de frente? Vou pegar meu bebê aqui, ó, de frente para trás, ó, frente, trás. Esse movimento é um movimento que eles lembram muito o movimento da barriga, tá? Então esse movimento aqui de frente para trás pode ajudar. Outra coisa, bola de pilates. Essa é maravilhosa, porque quando a gente tá andando para frente ou para trás, a gente tá caminhando, a gente tá fazendo este movimento aqui, ó. E quando a gente senta na bola, é o mesmo movimento. Então, você já pode usar a bola de pilates que você usou durante a sua gestação inteira. É interessante você ter uma bola de pilates para na hora que o bebê você quiser fazer ele dormir, você senta na bola e fica ali. Você pode amamentar na bola, você pode amamentar, pedir pro seu marido sentar na bola e ficar pulando na madrugada. Já fiz isso muitas vezes com a Juju, né, minha filha, e com o Léo também. Então a bola de pilates é uma grande aliada aí para fazer o seu bebezinho dormir. Você pode também usar algumas canções de ninar, colocar umas playlists mais relaxantes, com umas musiquinhas calmas, principalmente se você já colocava essa playlist ali pro seu bebê, né, durante a gravidez. É interessante você já ter essa playlist pronta e aí você colocar, né, depois que ele nascer. Outra coisa, fazer um ritualzinho de sono. Eu gosto bastante de ritual de sono porque acalma muito o bebê. Então você já sabe que o bebê tá ficando cansado. Recém-nascidos, eles podem dormir até 24 horas,
24 horas não, desculpa, 23 horas no dia, tá? Picado, né? Cortado, enfim. Às vezes eles não vão dormir 23 horas seguidas, né? Mas eles vão dormir bastante, eles tendem a dormir bastante. Então eu gosto ainda muito de fazer um ritual de banho, massagem, música, TT e aí dormir, tá? É interessante você começar desde agora, criar esse ritual para o bebê já ir se acostumando. Bom, procure não deixar mantas soltas e bestinhos de pelúcia ou qualquer coisa que o bebê possa usar para cobrir o rostinho dele quando você coloca ele no berço, tá? Se possível, deixe o bercinho dele nos primeiros dias ali do lado da sua cama, porque é uma forma de acompanhar bem de pertinho o soninho do seu bebê. Então eu tinha um bercinho portátil, colocava o Léo ali, ele dormia bastante, muitas horas, e à noite era muito mais fácil do que eu ficar levantando, pegando ele, trazendo para minha cama, amamentando, a poltrona de amamentação, enfim. Eu não gostava dessa logística, eu gostava de ficar deitada na minha cama, o Léo acordou, pegava ele, trazia pro meu peito, mamava, deitava ele de novo e eu dormia e ficava ali perto dele. Até os 3 meses de idade eu fiz isso, depois eu passei ele pro bercinho dele. E foi super tranquilo. Então, assim, recomendo ter um bercinho, um Moisésinho, ou se você conseguir, mesmo o próprio carrinho, no início, o bebê não se mexe muito, então deita ele ali no carrinho do seu lado, não coloca muita coisa para não asfixiar o bebê, tá? Importante sempre de barriguinha para cima para evitar morte súbita, tá? Nunca de ladinho, nunca de barriga para baixo. Ah, mas meu bebê só dorme de barriga para baixo. Se ele não está sendo supervisionado e durante a noite vocês vão ver que a gente vai ficar mais cansada, vai querer dormir, ele de barriguinha para baixo pode sim, ele pode ficar asfixiado e aí ter uma morte súbita e não é interessante. Então sempre de barriga para cima. Mamou, deitou o bebezinho de barriga para cima. Como cortar as unhas do bebê? Bom, isso aí é uma coisa bem interessante, difícil, tá? Mas é importante que você mantenha calma, tá? Que as unhas do recém-nascido, elas costumam ser bem pequenininhas e bem macias. Eu gosto de utilizar lixa ao invés de cortador ou tesoura, tá? Mesmo que sejam pequenininho, a lixa não vai cortar o dedinho, pelinha do bebê, então eu acho mais interessante no começo, tá? Mas o que é bom é você já deixar bem pequenininha a unha para o bebê não correr risco de se machucar, ficar chorando, né? Isso piora, assim, o humor do bebê, vamos dizer assim. Então sempre deixar paradinha, luva não, tá, meninas? O bebê, ele é manual, ele é oral, ele gosta de colocar a mão na boca. É muito importante a gente deixar as mãozinhas dele livre. A não ser, por exemplo, vai vir uma visita e tem pessoas realmente sem noção que aí coloca a mão no nosso bebê, beija a mão do nosso bebê, né? Não sei o que tem na cabeça, mas isso infelizmente acontece. Aí sim, você bota, né, uma luvinha. Mas fora isso, mão livre, tá? Deixa o bebê com as mãozinhas livres. Unha, lixa, que dá tudo certo. E a roupa? Tem jeito certo de vestir a roupa no nosso recém-nascido? Sim, mamãe, tem sim. Uma maneira mais fácil e tranquila da gente vestir os nossos bebezinhos, tá bom? Sempre, eu vou pegar aqui a minha boneca, mas vocês vão ver que o body deles tem sempre uma abertura lateral, né? Uma abertura aqui lateral. Porque a gente coloca sempre de baixo para cima. Tudo que a gente coloca na cabeça, pela cabeça, o bebê fica muito irritado. Por isso que os bodies, eles vieram daquele jeito, com essa abertura aqui lateral, para que o corpinho dele possa passar antes e depois chegar até aqui. Assim ele não vai ficar irritado, tá bom? Então, sempre de baixo para cima. Ah, mas vai alargar, gente. É melhor que alargue a roupa do que você estresse seu bebê na hora, né, de trocar ele. Então, sempre de baixo para cima, tá? Cuidado para não colocar muita roupa no neném, né? As pessoas têm ai, a mão tá fria, ai, o pé tá frio. Bebês, normalmente, assim como nós adultos, temos as nossas extremidades mais frias. Então, a gente não vai testar, a gente não vai usar como parâmetro a mão e pé do bebê, porque eles sempre vão estar mais frios, tá bom? A gente vai sempre encostar no peitinho, nariz,
Se o nariz tá friozinho, o peito tá frio, ele tá com pouca roupa. Se o peito tá muito quente, o nariz tá muito quente, ele tá com muita roupa. Então, esse vai ser o seu parâmetro para ver se tem muito, tá com muita roupa ou está com pouca roupa, tá? Lembrando, mãos sempre livres, não tem necessidade de você colocar sempre meia também, especialmente se seu bebê vai nascer no calor. Meu filho nasceu em pleno verão, 28 de janeiro, tava muito quente quando ele nasceu, então assim, sempre um body. Sabe como vocês podem pensar? Se eu tô de camiseta, você pode colocar uma manga comprida, tá? Se eu tô com uma manga comprida, você vai colocar um body e um macacão por cima, tá? Então sempre uma roupa a mais pro bebê. Aí é um bom parâmetro, mas lembra, às vezes o seu bebê tem mais calor do que outros, né? Isso depende muito. Meus filhos são calorentos. Minha filha, então, extremamente calorenta. Até eu entender o choro dela, que era por conta do calor, ó, demorou. Então, faça isso. Ai, tá muito calor. Eu tô com uma camiseta, então talvez uma manga longa pro meu bebê nesse início, até ele conseguir, né? Regular a temperatura do corpinho dele é o ideal, tá bom? Nunca enfia muita roupa no bebê, ele vai ficar muito estressado, tá, meninas? Então, tenham isso em mente. Bebê chora, normal, tenta entender qual que é o choro do bebê, muitas vezes não é fome. Ai, mas ele acabou de mamar. Tenta usar de outras coisas, né? O nosso bebê, ele nem sabe que ele nasceu direito, então é muito normal ele querer ficar no seu colinho, ele querer a sua atenção, né? Ele acabou de te conhecer, então pensa, ele tá vendo a sua barriga, ele é a sua extensão, ainda tem um cordão ali que une vocês, né? Ainda no biguinho dele, então tenha essa paciência. Ai, meu bebê não dorme, socorro, e agora o que eu faço? É normal, né? Não é esperado nesse início que o bebê durma uma noite inteira, tá bom? É porque eu amamento muito. Não é por conta só da amamentação. Bebês, eles vão acordar. É normal, né? O Léo acordava aí de 3 a 4 vezes à noite. A minha filha acordava muito mais vezes à noite. Então, não é somente a amamentação. É porque ele quer estar perto de você. E tem vários outros fatores porque bebês acordam, né? Pode ser porque alguém picou, teve um mosquito picou, porque alguma coisa tá coçando, porque ele quer arrotar, porque ele tá com dorzinha, tá com cólica. Então, assim, pensa, a única forma de comunicação do seu bebê é através do choro. Agora, existem choros e choros. A gente consegue entender quando o bebê ele chora desesperadamente, aquele choro assim, muito intenso. A gente, mãe, vai conseguir identificar esse choro. Opa, isso aqui não é um choro comum, é choro de alguma dor a mais. Aí sim, você vai ver, quando ele tomar vacina, vai ser aquele choro ardido de dor. Aí você vai falar, esse choro, se ele estiver chorando igual o dia que ele tomou vacina, alguma coisa tá doendo. Então a gente tem que ter esse sexto sentido quando a gente vira mãe, e você vai ter, tá bom? Todas as mães têm. Então é só a gente ficar calma e entender que bebê chora, bebê acorda, não é esperado que ele durma a noite inteira, né? Bons são os bebês que dormem muitas horas por dia, mas um bebê que também acorda várias vezes é esperado e é normal, tá bom? Não espere que depois que você vai virar mãe, você vai dormir a noite inteira, porque não vai, né? A minha filha tem 3 anos, o meu filho tem 9 meses, e essas noites minha filha tem acordado todas as noites, tem vindo pra minha cama, tem chorado, eu acordo, e ela já tem 3 anos, então não é garantia que nossos bebês, nossas crianças vão dormir a noite inteira, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa consciência, tá? Nosso bebezinho, ele acabou de nascer, é o que a gente chama de estereogestação, né? É uma extensão da gestação aí nesses primeiros 3 meses. Mas não significa que tem algumas formas, como eu já dei aqui, de você amenizar esse processo, né? Em relação ao sono, pensa em fazer uma rotina de sono com seu bebezinho, não determinar horários, mas entender como é que o seu bebê funciona, tá bom? Quando ele tava na barriga, normalmente, lembra que eu falei do balancinho? Ele sente o balancinho da mãe, né? Quando a gente tá andando, normalmente é difícil a gente sentir nosso bebê chutar quando a gente tá andando. Quando a gente mais sente nosso bebê chutar, quando a gente vai dormir. Por quê? Porque ele não tá sendo ninado. Aí quando ele nasce, a gente espera que ele não seja ninado, mas ele foi ninado por 9 meses. Vocês entendem? Então, isso a gente precisa entender, que o nosso bebê, ele só tá repetindo aquilo que vem acontecendo com ele durante 9 meses. Não dá pra gente cortar esse ciclo. Agora ele não vai ser ninado pra dormir.
Ele foi ninado por 9 meses, como é que você não vai ninar seu filho para dormir? Ai, porque o meu filho vai ficar mimado. Meninas, entendam que nenhum bebê tem o poder de manipulação, tá bom? Não funciona dessa forma. O bebê não vai, ai, porque se eu pegar ele, que ele tá chorando, ele vai se acostumar. Não, ele vai entender que alguém tá lá para ampará-lo. Porque ele está comunicando alguma coisa através do choro. Então entenda isso. Às vezes não é no primeiro choro que você vai precisar pegar seu bebê, talvez não. Mas às vezes sim, ainda mais nesse início aí de pós-parto. Tá? Até os primeiros meses o bebezinho ele tá tentando entender que mundo é esse, o que está acontecendo. E você também. Então mantenha calma, tá bom? Mantenha calma que vai dar tudo certo.